Olá pessoal, Carla Zambelli, deputada eleita pelo estado de São Paulo, falando aqui direto da China. Tá tarde aqui já tô na hora de dormir e para vocês ainda tá cedo. Bom, eu fiz um vídeo pro Brasil Paralelo, tá? Então vai ter o PB News logo mais tarde, às 8 horas da noite. Lá eu dou alguns detalhes a mais, mas eu queria deixar vocês tranquilos aqui antes desse vídeo que só vai à noite ao ar. E alguns jornais também já entraram em contato comigo, mas eu acho sempre importante, como eu sempre fiz durante esses 8 anos que eu tô aqui ao vivo com vocês, de falar aqui, ó, olho no olho, e dizer exatamente da minha boca o que vocês sempre ouviram, a verdade. Dizer o seguinte, em primeiro lugar, um deputado não tem a prerrogativa nunca de fechar um contrato com o país. Tá? Então, assim, não existe isso de deputado viajar para um determinado país e fechar um contrato de compra, de venda, de cooperação, não existe isso, tá? Segundo, vocês sabem já há algumas semanas que eu viria para cá, ou seja, isso não foi escondido, simplesmente vocês foram os primeiros a saber, né? E essa história de reconhecimento facial, primeiro, nós não fomos ainda em nenhuma empresa de reconhecimento facial. Segundo, não será só uma empresa que a gente vai. Estão insistindo aí nessa empresa que tem algum tipo de problema, mas essa não é a empresa que a gente vai visitar somente, né? E por mim, tudo bem, a gente até tira a visita dessa empresa do caminho. Mas visitar uma empresa não significa que estaríamos de alguma forma fechando um contrato com essa empresa, tá? Mais importante do que reconhecimento facial, e essa questão do reconhecimento facial, eu vi também em Israel, né? Vou ver na Coreia do Sul, né? Vou ver nos Estados Unidos, ou seja, não vim simplesmente para a China para fazer isso, né? Não viemos para a China para fazer isso. Agora, uma coisa que vocês não estão levando em conta, e a gente precisa levar em conta, todos os anos, o Brasil tem superávit na balança comercial, ou seja, sobra dinheiro entre o valor que a gente exporta para a China e o valor que a gente importa da China. Então, pessoal, muito cuidado, porque estão pedindo assim, vai embora daí, né? Larga a viagem no meio. Pessoal, não é assim que as coisas se resolvem. Essa viagem aqui não está sendo paga pelo dinheiro público. Está sendo paga pelo nosso bolso e pelo convite que a embaixada fez para nós. E isso é algo natural e corrente. Todos os países fazem isso. Então, assim, não existe isso. Tem gente falando deslumbrada. Não existe, pessoal. Eu nunca me deslumbrei em tantos anos dentro das ruas. Nunca me deslumbrei em tantos anos sendo gerente das maiores empresas do mundo. Eu sou e continuo sendo monarquista. Eu sou e continuo sendo fã do professor Olavo de Carvalho, sou e continuo sendo uma pessoa que vai respeitar vocês e a opinião de vocês sempre. Agora, eu acho que antes da gente começar a atacar, né, a gente precisa ouvir as outras pessoas. Então, não tô tirando a razão do professor Olavo de Carvalho, tá? E também, assim, da preocupação dele, mas eu preciso despreocupar vocês. Não existe qualquer possibilidade, primeiro, dos parlamentares fecharem um acordo com empresas de reconhecimento facial. Segundo, não existe qualquer possibilidade de nós incentivarmos um BBB no Brasil feito através da China, tá bom? Então, existe muito mais em jogo do que foi dito no vídeo do Olavo de Carvalho. Existe 36 bilhões de reais que nós exportamos para a China a mais do que nós importamos. Isso significa que o PIB do Brasil, com relação a agronegócio, por exemplo, pode sofrer alteração por causa disso. Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam, tá? A China compra muito mais do Brasil do que o Brasil compra da China. Então, tenham cuidado com o que vocês colocam na rede, tenham cuidado com o que vocês pré-julgam. Presta atenção.
A gente está aqui para ajudar as pessoas que exportam para a China, as pessoas que vivem desse comércio que gera a exportação, ou seja, agropecuaristas, vendedores de máquina, vendedoras de fertilizantes e etc. Além disso, eu sempre tive cuidado onde eu piso, então podem ficar tranquilos com relação a isso. O último ponto é... Não é possível que não vai voltar. Aí voltou, desculpa pessoal. O último ponto para dizer para vocês é o seguinte. Então, já falei que eu vou para a Coreia do Sul, vou para os Estados Unidos, já fui para Israel, né? Enquanto eu fiz todas essas viagens e vou fazer essas viagens todas, e também avisei para vocês que viria para cá, ninguém disse nada, né? Esse cuidado, obviamente, eu vou ter, tá bom? Fiquem tranquilos que ninguém aqui vai fazer besteira. Não vim aqui para sujar o meu país, não vim aqui para fazer nada. Para vocês terem uma ideia, existe uma empresa aqui na China de celulares que já ultrapassou as vendas de celular nos Estados Unidos. Essa tecnologia não chegou para a gente no Brasil. É uma tecnologia muito mais barata que o iPhone e a gente não conhece no Brasil. Por quê? Por que essa tecnologia não é conhecida por nós? Né? Bom, então... Vim aqui me explicar para vocês, olhando olho no olho. Quem não assistiu o vídeo desde o começo pode voltar. Quem puder fazer a gentileza de colocar esse vídeo lá no Olavo de Carvalho, fiquem à vontade também. E não existe nenhum deslumbramento, não existe nenhuma vontade de fazer mais do que a gente pode fazer. Nós só estamos fazendo aqui, primeiro, não fomos empossados ainda, não estamos falando o nome do governo, não estamos falando o nome do Bolsonaro, não estamos falando o nome do PSL. Cada um de nós aqui veio para poder conhecer as coisas que tinham aqui, assim como eu fui para Israel há algum tempo e que ninguém me perguntou como eu paguei, né? Mas eu paguei do meu bolso. E também assim como a gente irá para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos estudar, vou para a Coreia do Sul estudar, tá ok, pessoal? E uma outra coisa também que eu queria falar com vocês, aí é especificamente para o Olavo de Carvalho. Professor, eu tentei falar com o senhor pelo celular da Roxane, ou Roxane, eu nunca lembro como falar o nome dela, e infelizmente não me atenderam. Lembra quando o senhor disse que o impeachment era um embuste, era um engodo, e que nós teríamos que fazer uma intervenção civil para poder conseguir colocar ordem nesse país? Isso foi em 2015. Já se passaram 3 anos e meio. Naquela época, professor, o senhor fez mais ou menos isso que o senhor fez comigo hoje. A diferença é que não deu tanta repercussão, porque eu não era uma pessoa tão conhecida. Dessa vez o senhor está fazendo a mesma coisa. Só que eu te digo uma coisa, 3 anos e meio passaram, professor. Não houve intervenção civil. Houve impeachment, que você disse que era impossível. E o Bolsonaro foi eleito. Coisa também que o senhor disse que era impossível restabelecer a democracia no nosso país através da votação. E tudo isso aconteceu. Vamos dar um pouquinho de mal à palmatória, professor? Eu sei que eu nem sempre estou certa. E o senhor também. Nem sempre está certo. Não existe verdade absoluta. Existem os fatos. E eu estou aqui para esclarecer os fatos. Nada será acertado, comprado, assinado por nós. Tá bom? O Paulo Guedes vai estar hoje com o embaixador da China, principalmente por conta da preocupação que se pode, né, acredito que deve haver uma preocupação com relação à balança comercial que nós temos com a China, no qual mais de 36 bilhões de dólares são superfaturados, né, ou seja, superávit. E esse ano, agora de 2019, ao contrário do ano passado, que foi de 47 mil, esse ano eles devem, 47 bilhões, esse ano eles devem duplicar as importações dos produtos do Brasil para a China. Bom, maiores informações, mais detalhes vocês vão ter hoje à noite no Jornal do Brasil Paralelo, e eu espero de verdade que essa situação fique solucionada, e eu vou continuar passando para vocês sempre que possível, possivelmente diariamente,
tudo que está acontecendo aqui na China. Apesar do frio, apesar do horário trocado, eu vou tentar fazer isso todos os dias. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.